Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Últimas Notícias está no ar. E hoje é sexta-feira, 29 de março, e de acordo com o calendário cristão, Dia da Paixão de Cristo. E para a gente entender melhor o significado dessa data tão importante, o Jones Muniz conversou com o pastor João Campos. E a gente vai conferir agora esse bate-papo cheio de informação e reflexão. Bebei dele tudo, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramado por mim. Em uma época onde as famílias estão numa corrida incessante da busca dos ovos de chocolate, às vezes esquece do verdadeiro significado da Páscoa. Hoje nós vamos conversar com o pastor João Campos para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto que às vezes se limita apenas em um coelhinho e um ovo de chocolate. Pastor, tudo bem? Graças a Deus, um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado por esse momento. Vamos começar entendendo o que é a Páscoa. O que é a Páscoa? Olha, muitas vezes para definir alguma coisa, a gente define pelo que ela não é. Né? É claro que isso não esgota o assunto, mas a Páscoa não é exatamente isso que você disse. Porque se existe uma festividade, vamos dizer assim, uma data, uma comemoração das mais subvertidas é a Páscoa. Nós temos já o Natal, que faz parte do calendário da cristandade cristã, sem sombra de dúvida, mas o Natal não tem data certa. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, certamente. Mas ainda assim, Natal é uma festa cristã. Natal deve ser comemorado. E a Páscoa, sim. Essa não é um calendário solar, é um calendário lunar. É por conta disso que a gente tem a variação de datação da Páscoa a cada ano diferenciado, não é? Mas a Páscoa, sim, é um calendário eminentemente cristão e que não pode o seu significado ser subvertido de forma alguma. Ou seja, ainda que você não seja um religioso, ainda que você, portanto, não tenha uma religião própria da sua família, você precisa entender o que está acontecendo, o que acontece, o porquê, né? Essa Páscoa tem esse nome e o seu verdadeiro significado, que passa, não é, meu querido, muito longe de coelhinho, de ovos de Páscoa, de presentes e de coisa do gênero, não é? Eu entendi certa vez, lendo um livro, que a Páscoa ela tem dois momentos ali, né? Velho e Novo Testamento. Exato. E eles se fundem quando? O Velho e o Novo Testamento? Na verdade, eles não se fundem. O que o Senhor Jesus Cristo faz é ressignificar essa Páscoa. Muito bem, você foi ótimo, porque se você conhece a Bíblia, sabe que a Bíblia tem duas grandes divisões, além dos livros, né, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, não é? Eles têm uma diferença fundamental, são duas alianças, dois testamentos, duas formas do homem se conectar com Deus diferenciadas. Nós temos ali no Novo Testamento um conteúdo baseado fundamentalmente na história de Israel, do seu povo. Então a história toda bíblica, ela na verdade não é um livro de história, não é um livro de teologia, ela tem história, tem teologia, mas ela é um livro em que Deus procura se relacionar com o ser humano através de famílias, através de biografias, não é? E ela encerra ali 400 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus. E a Páscoa, como você muito bem lembrou, ela foi instituída pelo próprio Deus a Moisés e a Arão no capítulo 12 de Êxodo. Então, a partir do verso 1, você tem a instituição dessa Páscoa, que é repetida em outros momentos também, ali em Deuteronômio, nesses livros do Antigo Testamento. Na verdade, a Páscoa do Antigo Testamento, ela marca a saída do povo hebreu, podemos dizer assim, porque ainda não era o povo judeu, era um povo escravo ali no Egito. Ele chega ali no Egito pelas mãos de José, né? E depois que José se torna governador do Egito, ele traz a sua família, o seu pai Jacó e os seus irmãos. Eles não chegam no Egito como escravos, eles chegam no Egito convidados pelo faraó. Bom, o faraó que convida José, Jacó e sua família morre, e o faraó seguinte começa a ver que aquele povo cresceu muito,
começa a olhar para aqueles homens achando que eles seriam futuros guerreiros, e como futuros guerreiros eles empreenderiam alguma guerra, e como alguma guerra eles poderiam vencer o Império Egípcio. Então ele começa a escravizar. Ele dobra a carga para eles e no final de tudo ele começa a matar os pequenos meninos para que eles não se tornassem homens. Moisés foi liberto justamente dessa matança de Faraó quando a sua mãe, todo mundo conhece essa história, né? O nome Moisés é trazido das águas, e Moisés depois lidera esse grande êxodo, essa grande saída do Egito, que só foi permitida, entre aspas, porque Deus enviou as 10 pragas ali, não é? E Faraó acaba liberando o povo hebreu, vamos chamá-los assim. Ainda que ele os persiga depois, Moisés cruza o Mar Vermelho, o mar se fecha sobre Faraó e sobre seu povo. Bom, logo na sequência dessa saída e da passagem do Mar Vermelho, Deus pede que Moisés institua essa Páscoa. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem. Portanto, uma festa de transição, né, entre um momento e outro. É uma libertação da morte, né, e a passagem para uma liberdade. Então a Páscoa, ela marca, e hoje é uma das 3 principais festas judaicas que permanecem até hoje. Então lá no Antigo Testamento, meu irmão, ela marca então essa passagem do cativeiro para a liberdade. Quando Jesus, depois de 400 anos das últimas escrituras do Antigo Testamento, Jesus encarna em ser humano, como um ser humano, não é? Jesus vinha mantendo essa tradição. Portanto, Jesus comemora a Páscoa. Jesus celebra a Páscoa, sem sombra de dúvida. Até o Pentecoste, ele é uma reunião do povo que veio para festejar a Páscoa, né? Mas Jesus comemora com seus discípulos, e nós encontramos ali nos evangelhos Jesus preparando a Páscoa com seus discípulos e comemorando a Páscoa. Só que, agora é que eu vou responder a tua pergunta, né, que é fundamental. Jesus, ele não revoga a Páscoa judaica, ele comemora a Páscoa judaica. Só que agora, Jesus, como Messias prometido pelos judeus, que não o reconheceram como Messias, por isso entraram em conluio ali com o Império Romano para o crucificar, Jesus diz: este pão é o meu corpo, este cálice, esse vinho é o meu sangue derramado por vós. Ou seja, Jesus ressignifica esse momento, essa história tão importante para o povo judeu, e mais ainda, ele amplia isso, porque Jesus não se limitava mais agora ao povo judeu. É verdade que ele veio para os judeus, mas como diz João no seu 1º capítulo, mas os seus não o receberam. E ele institui essa Páscoa, né, essa ceia do Senhor que nós comemoramos até hoje, vamos comemorar agora na Sexta-feira Santa também com a Igreja do Senhor. Ele institui isso e agora ele ressignifica, dizendo: aquele pão, aquele vinho, né, agora isso é o meu corpo, é o meu sangue que é dado por vós. Ele estava próximo da sua morte, faz essa última ceia com os seus discípulos e dá esse novo sentido para aquilo que era a Páscoa do judeu, que ele mantém, sem sombra de dúvida. Para você que está assistindo aí, deve estar se perguntando: e aí, nesta Santa Ceia, aonde que entra o coelho da Páscoa e os ovos de chocolate? Aonde? Na verdade, a mesma polêmica a respeito do Papai Noel no Natal, não é? Obviamente que, como cristãos, a nossa comunidade aqui, a Igreja 100% Vida, da qual eu pastorei, ela não faz nenhuma apologia de Papai Noel, nem coelhinho de Páscoa e tal. Nós também não somos cismados com isso, né? Não temos nenhum problema com isso, porque isso vem no pacote, sabe? Isso vem no pacote. Coelhinho vem no pacote. Então, Natal, Jesus não instituiu, a igreja não instituiu presente, árvore de Natal. Coelho tem a ver com a fertilidade, embora coelho não bote ovo, né? Então, tem toda essa tradição que vai se formando ao longo dos anos. Eu não tenho problema nenhum de dar ovos de Páscoa para os meus netos, receber, nenhum problema com isso, mas tem aqueles limites de nós não perdermos a oportunidade de resgatarmos o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Olha, duas questões centrais que envolvem a Páscoa. A primeira delas é a morte de Jesus. E a segunda é a ressurreição de Jesus.
Se nós lembramos com uma ceia memorial a morte do Senhor Jesus, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Né? Então, na verdade, Jesus reúne os seus discípulos e diz: olha, estou de partida. Né? Então, vocês vão realizar essa ceia memorial até que eu volte e possa praticar isso com vocês novamente. Então, nós estamos nessa expectativa. Né? Mas o grande ato da Páscoa é a morte de Jesus Cristo, ou seja, é uma morte vicária, de onde vem a palavra vigário, é uma morte substitutiva, é uma morte, querido, que foi realizada em teu lugar, em meu lugar, no lugar de todos nós aqui. Ou seja, Jesus morre para que nós possamos ter vida. Portanto, aquele sacrifício que era realizado lá no Antigo Testamento, né, através de bodes, de touros, de novilhos e tal, Jesus, como disse João quando ele desce para ser batizado no Rio Jordão, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Então, a morte de Jesus Cristo é a centralidade da Páscoa. A nossa alegria é que ele ressuscita ao terceiro dia. Não é? Então, no domingo, nós comemoramos o domingo da ressurreição, porque ele vive. A morte foi o último inimigo, será o último inimigo a ser vencido. Paulo grita: ó morte, onde está a tua vitória? Inferno, onde está teu aguilhão? Se nós lembramos da morte sofredora mesmo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós lembramos no domingo que ele ressuscitou. Isso vem num conjunto, uma consciência que nós temos em conjunto da morte e ressurreição de Jesus. Então, queria te desafiar a abrir lá os evangelhos, pega ali Lucas capítulo 26, né? Tem ali os versos de 26 a 31, você vai ter ali um texto central ali de Jesus comemorando, comemorando a Páscoa com os seus discípulos. E quem sabe você possa ler isso em família. Ah, mas aqui ninguém vai na igreja. Não tem problema de ir em igreja, queridos. Igreja é uma instituição. Não é? O importante é que você lembre. Porque Jesus, querido, quando ele institui essa Páscoa nos seus discípulos, ele está universalizando essa família. Lembrando que Jesus encarnou como homem, veio de uma família celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, encarna numa família, aquilo que é chamada de Sagrada Família, Maria, José e ele vai criando então uma família maior. Hoje, aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador são uma grande família. E nós podemos sim comemorar essa Páscoa na nossa casa, porque lá, você lembrou bem, Êxodo capítulo 2, era um cordeiro para cada família. O verso 18 fala isso, um cordeiro para cada família. Ou seja, a Páscoa foi instituída para a família. Depois a igreja comemora, mas a Páscoa foi instituída. Então comemore a Páscoa em família. Não se envergonhe, não. Não pense que isso é coisa de religioso. É coisa de quem crê nesse processo, nesse plano de salvação da humanidade que Jesus consumou lá na cruz do Calvário. Mas glória a Deus, ele ressuscitou, está vivo. Pastor João, obrigado. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Agradeço a vocês toda a técnica aqui também. Espero que, de alguma forma, rapidamente as pessoas possam fazer essa reflexão. E mais do que isso, porque o propósito desse programa vai ser atingido, eu tenho certeza. Essas pessoas vão reverberar essa mensagem, vão pensar nisso. E um último apelo, você me permite? Permito. Nós estamos naquela que é chamada Semana Santa. Então não vamos chegar na sexta-feira, Jesus morreu. Ou chegar no domingo, ele ressuscitou. Vamos, né, permitir que o nosso coração vá mastigando essa mensagem tão importante, que vai além de igreja local, que vai além de denominação. Ela é um plano redentor da humanidade. Isso é algo que não tem com que se comparar. Que você e sua família possa verdadeiramente entender o significado da Páscoa e fazer ele renascer cada dia mais forte no seu coração. Que Deus abençoe. Muito obrigado. E dessa forma, nós encerramos nossas últimas notícias e desejamos que sua Páscoa seja muito feliz. Até segunda.